A Sofia, diz? Falo primeiro um bocadinho assim, mas como é que ficas aí? Depois passo para aí. Sim, mas agora está bem. É? Bom, então, uma boa tarde aos senhores jornalistas. Aquilo que nós, como se sabe, estamos a fazer neste momento é a dar nota aqui de uma situação que tem a ver com a fase final de encerramento da revisão do regime de concursos para a colocação de professores. Aqui connosco, na mesa, para além de representantes da FENPROF, estou eu, enquanto secretário-geral e também acompanhando as negociações no Ministério, a colega Ana Simões, que é responsável pelo nosso Departamento de Educação Especial, mas mais que isso, pelas iniciativas todas que a FENPROF tem vindo a desenvolver em prol da inclusão e da escola inclusiva. E depois também convidámos, e temos aqui connosco, dois colegas professores de língua gestual portuguesa e também um jurista da Associação de Docentes, da AFOMOS. Portanto, ao meu lado está a minha colega Alexandra Perry, que é docente de língua gestual portuguesa, trabalha no agrupamento de escolas Eugénio de Andrade em Paranhos, portanto, no Porto. É presidente da AFOMOS, depois a colega explicará, mas é uma associação que reúne profissionais da língua gestual portuguesa, portanto é presidente dessa associação. Ao lado está o jurista da associação da AFOMOS, o Dr. Filipe Venada, portanto, e na ponta da mesa está outro colega nosso também, que trabalha aqui em Lisboa, na Casa Pia, no Instituto onde estão alunos surdos, e que é o nosso colega Carlos Martins. Portanto, apresentada que está à mesa, só fazer um breve enquadramento e passarei depois a palavra aos colegas. E a questão é a seguinte: como se sabe, nós estamos na semana de encerramento do processo de revisão do regime de concursos. Era até para já ter sido concluído esse processo negocial no dia 6, mas como se sabe, as últimas propostas do Ministério da Educação foram enviadas às organizações sindicais apenas a 30 de dezembro e, portanto, na impossibilidade de poder haver um contacto com os colegas, o Ministério aceitou, tal como nós propusemos, prolongar por mais uma semana a negociação. E, portanto, a negociação vai concluir-se. A fase regular do processo negocial, entenda-se, vai ser concluída esta semana, sexta-feira 13, portanto, com uma reunião às 15h30. É a reunião final, é uma reunião já não tanto embora ainda também, mas já não é propriamente para estarmos a aprofundar o ponto a ponto, o artigo a artigo, digamos, é a reunião essencialmente de assunção de compromissos políticos por parte do Ministério, daí que a delegação do Ministério da Educação seja presidida pela Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Educação, que é o membro do Governo que no Ministério da Educação acompanha as questões relativas a recursos humanos e, portanto, aqui também aos professores. A par da revisão do regime de concursos, a FENPROF tem vindo a colocar ao Ministério da Educação a necessidade de serem tomadas outras medidas, que no fundo têm a ver com matérias que são conexas com os concursos, mas que não têm propriamente a ver nem com o regime da contratação, nem com o acesso ao quadro. Portanto, são outros aspectos que têm a ver com os concursos. Nomeadamente, só para dar um exemplo, por exemplo, a criação de incentivos à fixação de professores em zonas isoladas, é uma matéria, e a outra é a criação, entre outras, mas uma segunda, é a criação de grupos de recrutamento, novos grupos de recrutamento, que nós pretendemos que sejam criados precisamente para professores e, portanto, disciplinas também, que existem, que têm professores habilitados, nos casos habilitados profissionalmente, noutros casos habilitados cientificamente, para poderem lecionar essas disciplinas, mas que, contudo, não têm grupo de recrutamento. E como não têm grupo de recrutamento, significa que os docentes que lecionam essa atividade são considerados técnicos especializados e não professores. Com todos os prejuízos que isto tem. Não têm acesso a um quadro, porque não há quadro de técnicos especializados, não têm acesso a uma carreira, porque não há carreira de técnicos especializados, não têm uma colocação no âmbito do próprio regime de concurso, mesmo que contratados,
na medida em que eles, sendo colocados como técnicos especializados, acontece que chegam a ser colocados em finais de outubro, com todos os atrasos, umas alturas, uns momentos, uns anos mais cedo, outros mais tarde. O certo é que no dia 1 de setembro não está lá ninguém. Isto é grave, porque, em primeiro lugar, há uma preparação de todo o trabalho com os alunos que é feito por todos os professores, exceto pelos que não são considerados como tal, porque chegam mais tarde, e, no caso da língua gestual portuguesa, acontece mesmo que as aulas começam e os alunos surdos começam as aulas sem terem quer docentes de língua gestual, quer intérpretes, o que significa um problema complicado de resolver. Portanto, por isso nós propusemos ao Ministério da Educação que, no âmbito da ata final negocial, portanto, naquela ata que se assina sempre no fim, que no fundo sintetiza aquilo que foi conseguido ou não, as convergências e as divergências da negociação, que nessa ata seja acrescentado um terceiro ponto com os compromissos que o Ministério da Educação assume relativamente a estas matérias conexas, e uma delas a criação destes grupos. Os grupos que nós propusemos, que são 4, são a língua gestual portuguesa, a intervenção precoce, que é um grupo importante também, onde os professores que ali trabalham são colocados, entre aspas, através de convites, porque não há concursos, não há grupo, o teatro e a dança, que são disciplinas que existem em algumas escolas, mas que também não têm grupo de recrutamento, e aí os professores até são professores profissionalizados, aliás, como os da intervenção precoce podem ser, porque são especializados, e portanto aí não há problema nenhum, é só mesmo criar um grupo. A LGP, a língua gestual portuguesa, é para nós uma questão essencial, porque, na verdade, não se pode ter uma escola que se diga inclusiva se os alunos não tiverem professores da sua língua e se esses professores, existindo, não forem considerados como tal. Nós, de contactos vários que temos efetuado, e depois eu passarei à minha colega Ana Simões para poder dar só uma nota também sobre isso, já verificámos que consenso existe. Não há ninguém que não ache que tem que se criar o grupo. Aliás, basta falar nisso para imediatamente se dizer, então, mas essa, claro, estamos todos de acordo. O que depois não há é medida nenhuma. Ou seja, as pessoas estão de acordo, mas não fazem nada. E esse é que tem sido o problema. E, portanto, o que é que nós pretendemos? Sensibilizar, e os nossos colegas, há muito, e por isso estamos aqui com os colegas de LGP, não estamos aqui com outros colegas, que não desvalorizamos os outros grupos de forma alguma, mas os nossos colegas da língua gestual portuguesa, há muito que nos vêm alertando para a necessidade da criação do grupo. Inclusivamente convidaram a FEMPROF, e nós estivemos presentes no congresso que a Federação realizou há tempos, precisamente para debater esta temática, e, obviamente, que, estando nós absolutamente de acordo com isto, tudo faremos, e dissemos aos colegas que tudo estamos a fazer, no sentido de conseguir resolver este, que é de facto um problema. Colocámos isto nas propostas, não tem havido reunião negocial que não tenhamos colocado a questão aos governantes, e agora, que estamos na fase final, ou seja, sexta-feira, dentro de 2 dias, temos a reunião final, nós queremos sensibilizar o Governo, sensibilizar o Ministério da Educação, sensibilizar a Senhora Secretária de Estado Adjunta da Educação para a oportunidade que não pode ser perdida de, nesta negociação, ou desta negociação, resultar o compromisso político de, ainda este ano, e para os concursos que vão colocar professores para o ano letivo 2017-18, portanto que será o próximo, os colegas já poderem, ainda que concorrendo à contratação, vamos depois discutir a questão do quadro e da sua entrada, mas que os colegas que concorram, já concorram como professores que são, já concorram para um grupo de recrutamento que deve existir, o que significa que tem que ser criado agora. E, portanto, entendemos que era oportuno, a 2 dias do encerramento da negociação, chamar a atenção, fazer este apelo para que este problema, que é um problema da mais elementar justiça, resolvê-lo, seja efetivamente resolvido. Posto isto, e sem dizer mais nada, e portanto apenas para situar a questão, passaria só aqui também rapidamente à minha colega Ana Simões para que ela diga exatamente o que é que nós fizemos desde 2015 até quinta-feira da semana passada neste sentido, e depois então os colegas, e foi por isso que nós fizemos muita questão de estarem aqui os colegas, dirão exatamente qual é a sua atividade, para que se perceba que não estamos a falar de uma atividade técnica, não estamos a falar de uma especialidade técnica, estamos a falar
de uma docência, estamos a falar do exercício de profissão de professor e que, portanto, é isso que justifica a criação do grupo. Ana Simões.